Olá, querido irmão, prazer estar aqui com você e vamos aqui continuar no nosso estudo da Palavra do Senhor, vendo aqui o livro de Atos e hoje vamos aqui fechar o capítulo 7. Capítulo 7, então, Estevão, ele fez aqui a sua pregação, a sua mensagem e o resultado que nós estamos vendo, a resposta que os judeus estão dando para essa mensagem, não é uma resposta agradável, ou como a gente gostaria, ou principalmente Estevão gostaria que fosse, o arrependimento dos judeus, mas isso não aconteceu. O que de fato aconteceu aqui, que nós estamos analisando, é que eles endureceram os seus corações. E endurecendo os seus corações, eles vão dar uma resposta para Estevão de apedrejamento. Eles vão perseguir Estevão. E aqui então se levantará a perseguição contra a igreja que estava crescendo em Jerusalém. Então aqui nós concluiremos aqui o capítulo 7. Olha o versículo 57 aqui. Hoje nós analisaremos do 57 ao 60 para fechar o capítulo 7. Diz assim: Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Meus irmãos, o sinédrio que estava reunido, os judeus que estavam reunidos ali, ao ouvirem a pregação e a mensagem de Estevão, e ainda mais, quando Estevão teve a ousadia de falar, eu estou vendo o céu aberto, eu estou vendo Jesus, aquele que vocês rejeitaram, ele está no céu, ali, de pé, à direita do Pai. Quando ele falou isso, aí esse povo ficou irado. Porque eles rejeitaram a Jesus Cristo, eles não estavam aceitando que de fato Jesus Cristo era o Cristo, era o Messias. Então eles taparam os seus ouvidos porque não quiseram mais ouvir da mensagem de Deus e avançaram contra Estevão. Estevão não era uma ameaça para eles, Estevão não estava ameaçando eles fisicamente, Estevão estava simplesmente pregando a mensagem do Evangelho. Mas, meus irmãos, infelizmente isso tem sido a realidade. Crentes que pregam a mensagem do Evangelho recebem como resposta ataques físicos, ataques ideológicos, ataques de várias maneiras, mas inclusive físicos. Violência feitas contra cristãos que estão simplesmente pregando a mensagem do Evangelho. Nós temos aí a igreja perseguida, por exemplo, no Oriente Médio, só pelo fato de serem crentes, nada mais. O fato de ser crente, infelizmente isso aí tem sido universal. Só o fato da pessoa ser crente, viver como crente, pregar a palavra de Deus, já é motivo da outra pessoa agir com agressividade e com violência. Infelizmente isso tem acontecido. O mundo, meus irmãos, não está nem aí para esse tipo de notícia, onde crentes morrem por causa da sua fé. O mundo não está nem aí. Tanto que isso nem é divulgado nas mídias, nas grandes mídias, nem é divulgado. São cristãos que divulgam essas notícias, realmente o que acontece. Mas a grande mídia não está nem aí. Por quê, meus irmãos? O mundo jaz do maligno. Tudo é controlado pelo maligno. Você acha que o maligno vai permitir que esse tipo de notícia venha a público? É óbvio que não. É óbvio que não. Mas o fato é que sim, crentes estão sendo perseguidos como Estevão. Como Estevão ele foi perseguido. Pelo simples fato de falar do Evangelho. Ele não estava sendo agressivo, ele não estava ameaçando ninguém, não estava ameaçando bater em ninguém, fazer as pessoas perderem os seus empregos, nem nada disso. Ele só estava falando da salvação em Cristo Jesus que eles tinham rejeitado. Somente isso. Mas, para o mundo, isso aí já é motivo de bater, tirar a vida, como aconteceu aqui. Olha aí o versículo 58, diz assim: E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aqui então nós começaremos a perceber Paulo, começando a aparecer aqui dentro do livro de Atos. Ele vai ser uma figura proeminente, né, que vai aparecer várias vezes aqui a partir deste cenário, a partir então desse relato. Saulo ele aparece e aqui ele é chamado de jovem. O que nós estamos percebendo aqui? Que, meus irmãos, os judeus, eles passaram dos limites. Eles pegaram Estevão, levaram para fora da cidade e praticaram a
pena de morte, injustamente, mas foi isso que eles fizeram, mataram a Estevão. E por que eles passaram dos limites? Porque os romanos não permitiam que isso viesse a acontecer. Os romanos não deixavam que os judeus, ainda que seguindo as leis do Antigo Testamento, os romanos não deixavam que eles praticassem a pena de morte. Lembra que com Jesus Cristo, eles não apedrejaram ou mataram Jesus Cristo com as suas próprias mãos rapidamente, porque os romanos não iam deixar. Então, o que eles fizeram? Pegaram Jesus Cristo, julgaram tudo e levaram para os romanos, dando aquela pressão, para que os romanos o pudessem crucificar. Mas nesse momento a gente percebe que eles vão além do limite, porque nem para levar para os romanos eles tiveram, vamos dizer assim, essa iniciativa. Não, a gente vai resolver aqui e ponto final, fazendo esse reboliço. Olha o 59. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Meus irmãos, Estevão ele tinha certeza do céu. Antes disso, Deus já tinha consolado, dando a certeza que Jesus estava de pé para o receber. E aqui então ele só descansa no Senhor. Meus irmãos, é lógico que Estevão estava sofrendo com as dores das pedras. Eram pedras grandes, pedras médias, umas batiam, causava muita ferida, outras talvez batiam, já causava aquela tontura, e todas elas doíam muito. Obviamente, ele estava sofrendo fisicamente, mas apesar do seu sofrimento físico, lá dentro, meus irmãos, ele estava sendo consolado por Deus e se entregando para Deus. Senhor, recebe o meu espírito. Ele não estava fazendo esse pedido como uma incerteza. Ô Senhor, será que eu não vou para o céu? Recebe, por favor. Não, não é isso. Ele tinha toda a certeza, ele só estava se entregando, falando: Senhor, eu estou voltando, eu estou indo para casa, esteja me recebendo aí. E ele sabia disso. É a mesma certeza, meus irmãos, que nós como crentes, nós também temos. Nós não precisamos duvidar para onde nós iremos após a morte. Você não precisa ter essa dúvida. Você não precisa ter medo. O que vai acontecer após a morte? Meus irmãos, o momento da passagem, como nós vimos na live passada sobre esse tema, o momento da passagem para o crente, Deus ele traz o consolo. A gente descansa nesse momento. Todo crente, independente se ele é novo crente, se ele é velho crente, se converteu ontem, se converteu há 20 anos atrás, não importa o crente, aonde ele mora, qual a idade dele, todo crente ele tem essa bênção especial da presença de Deus trazendo esse consolo no momento da partida. E a gente pode descansar no Senhor, sabendo que nós iremos para o céu. É a certeza que a Bíblia nos traz. E o versículo 60 diz: Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Era óbvio que Estevão ele amava o seu povo, seus irmãos judeus. Ele queria a conversão deles, do povo judeu. E aqui ele se assemelha com Jesus Cristo. Assim como Cristo na cruz rogou e orou por aqueles que estavam naquele momento o crucificando, Estevão também ele toma a mesma atitude de Jesus. Ele está seguindo o exemplo do seu mestre. E aqui ele ora para o público judeu, para o povo, aqueles que estavam presentes, pedindo: não lhes imputes este pecado. Meus irmãos, uma frase que eu aprendi, eu achei significativa, que aplica muito bem aqui é: Deus nunca desperdiça o sangue dos seus santos. Eu quero repetir ela. Deus nunca desperdiça o sangue dos seus santos. Este homem morreu. Este homem ele poderia, estando vivo, ser muito usado por Deus aqui na terra. Olha que tipo de mensagem que ele fez. Ele foi escolhido para ser um dos diáconos. E mesmo servindo às mesas, ele também, eu não vou dizer que ele se aventurou, mas realmente ele tomou para si esse ministério também da pregação. E ele começou a evangelizar os judeus, começou a falar da palavra de Deus para os judeus. E ele pregou a mensagem. E que mensagem, que pregação, ele trouxe um resumo do Antigo Testamento. Mas Deus, ele permitiu que isso acontecesse com a vida de Estevão. Mas lembre disso, Deus nunca desperdiça o sangue dos seus santos. A morte de Estevão,
A morte de Estevão abriu a porta para que os gentios pudessem ouvir da palavra de Deus. A morte de Estevão foi o gatilho para que os gentios também ouvissem da palavra do Senhor. Porque logo depois dessa morte, a igreja então começa a ser perseguida, a igreja se espalha por várias localidades e leva assim, dessa maneira, o evangelho de Jesus Cristo. Deus não desperdiça a morte dos seus santos. Lógico, se Estevão, Deus permitisse que ele ficasse vivo ainda, lógico que ele seria uma bênção ali em Jerusalém, pregando a palavra de Deus, confrontando outras pessoas, mas já que o coração endurecido da humanidade não quis que Estevão ficasse vivo e mataram Estevão, Deus usou dessa situação para produzir uma bênção ainda maior. Deus não desperdiça a morte dos seus santos. Foi assim, meus irmãos, em toda a história da igreja. Não sei quantos dos irmãos conhecem a história dos 5 missionários que foram para a Colômbia, a região amazônica, levar a mensagem do evangelho para a região da tribo dos Waodani, e eles fazendo ali os primeiros contatos, os próprios indígenas foram e assassinaram eles, esses 5 homens, vários missionários ali conhecidos. E o que aconteceu depois? As mulheres, as esposas, as famílias desses missionários não ficaram com aquele rancor no coração, mas elas se vingaram de uma maneira diferente. Elas se vingaram levando a mensagem de salvação para que eles se arrependessem dos seus pecados. Elas foram lá, levaram a mensagem do evangelho, e aquela tribo teve a oportunidade de ouvir da mensagem do evangelho. Elas aprenderam língua, aprenderam cultura, os familiares foram, outras pessoas também ingressaram nesse trabalho, e Deus alcançou aquela tribo e aquela localidade com a mensagem do evangelho. Deus não desperdiça o sangue dos seus santos. A morte daqueles homens, a morte daqueles missionários abriu portas para que outras pessoas se ingressassem na obra missionária, e agora também aquela localidade ouviu da mensagem do evangelho, e aqueles indígenas agora se convertendo também levaram a mensagem do evangelho para outros povos, para outros indígenas. Deus não desperdiça o sangue dos seus santos. Deus, ele trabalha dessa maneira, meus irmãos. Quando um santo seu morre pregando o evangelho, nós temos certeza que Deus, ele levanta outros para fazer esse serviço, porque Deus não desperdiça o sangue dos seus santos. Foi o que aconteceu aqui. Meus irmãos, nós veremos aqui agora uma nova fase da propagação do evangelho. A partir daqui agora, o evangelho ele vai sair de Jerusalém, alcançando outras localidades. Irá para a Judéia, irá para Samaria e logo depois para os confins da terra. Nós veremos aqui a figura de Paulo aparecendo, e como ele estava apoiando o apedrejamento de Estevão, ele começa a ter uma certa liderança nessa perseguição e começa a pegar cartas de sinagogas pedindo permissão para aprisionar, perseguir, matar as pessoas que se dizem crentes, porque o intuito dele é varrer esta seita do caminho que estava surgindo aqui. Mas a gente vai perceber logo depois também a sua conversão e a propagação por meio de Paulo agora do evangelho para outras nações. O evangelho ele vai começar a sair de Jerusalém. Do capítulo 1 ao capítulo 7, o evangelho estava em Jerusalém. Do capítulo 8 ao capítulo 12, o evangelho ele vai já para Judéia e Samaria. E do capítulo 13 até o final, o 28, o evangelho ele está alcançando agora novos ares, os confins da terra. Então, é assim que a gente divide, olhando para Atos capítulo 1, versículo 8, divide aqui esse livro que Lucas está escrevendo, que é o livro de Atos. Então, continue nos acompanhando. Nossa próxima live dentro do livro de Atos, nós adentraremos então no capítulo 8, que é o capítulo onde se inicia a perseguição. Capítulo 7 termina com a morte de Estevão, o primeiro mártir que aparece na história da igreja, e o capítulo 8, então, uma perseguição ferrenha se levanta, mas apesar da perseguição, a gente vê como Deus está trabalhando e abençoando o seu povo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, continue nos acompanhando em nossos estudos,
Que Deus abençoe grandemente toda a sua casa.